Graça e paz, bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre espalhando a notícia. Tem um texto na Bíblia Sagrada, lá em Mateus capítulo 9, versículo 26. O versículo é o seguinte: espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Que notícia que espalhou por todo aquele país? Hoje, que notícia se espalha por todo o nosso país? De que nós estamos falando? O que mais nós estamos ouvindo? Será que o que estamos ouvindo são palavras que nos trazem esperança ou pavor? Quando essa notícia que está em Mateus 9:26 se espalhava, é a respeito da ressurreição de uma menina de 12 anos, que não pôde ser contida, ela se espalhou. Mesmo que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para aqueles pais que estavam de alma maravilhada, pedisse a eles que não contassem nada para ninguém. Mas em Lucas 8, versículo 56, está escrito que os seus pais ficaram maravilhados. E nesse estado de alma maravilhada, acredito que eles não se contiveram. Mesmo que Jesus mandou que ninguém dissesse o que havia acontecido, não adiantou. A notícia se espalhou por todo o país. Existem algumas palavras, algumas coisas que se falam que traz esperança. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 25, versículo 25, que como água fresca para a alma cansada, assim são as boas notícias vindas de longe. Sim, as notícias andam longe. Provérbios 25, 11 está escrito que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aqueles pais e aquelas pessoas não contiveram, não se contiveram. Eles espalharam, porque aquilo estava muito forte no coração deles. Eles estavam de alma maravilhada com o Senhor, com tudo que o Senhor tinha feito por eles. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mateus 12, 34. Pois do que a abundância no coração, disso fala a boca. Tem gente que tem um coração perverso. Tem gente que enche o coração de notícias ruins. Tem gente que enche o coração de coisas ruins e sai falando, esparramando notícias para tudo quanto é lado, e normalmente fala o que é mal. Lá no Salmo 5:9 diz que existe dessas pessoas, não há retidão na boca deles. Nas suas entranhas, lá no seu interior, são verdadeiras maldades. A garganta deles é como um sepulcro aberto. Mesmo que lisonjeiem com a língua, há perversidade no coração. Eu fico aqui pensando que todo discípulo de Jesus tem uma mensagem nova para contar. Todo discípulo de Jesus tem uma mensagem nova para contar. Uma notícia abençoada, uma notícia abençoadora. Foi o próprio Jesus quem disse, isso sim ele pediu para que contasse. Isso sim ele pediu para que se espalhasse. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículos 15 e 16. E os discípulos obedeceram esse mandamento do Senhor. E eles espalharam essa notícia abençoada por todo o mundo. E quando eles começaram a falar dessas coisas boas, algumas coisas extraordinárias começaram a acontecer. Sim, o que segue a boa palavra, o que segue a notícia abençoada são coisas boas. O que segue notícias arrasadoras, o que segue notícias más são coisas más, mas o que segue palavras boas, notícias boas, são coisas boas. A Bíblia diz lá em Marcos 16, 20, e eles tendo partido pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, foi confirmada a palavra com sinais que se seguiam. Seguiam quem? Seguiam a eles, seguiam a palavra que eles falavam. Foi por causa dessa notícia que eles foram perseguidos e presos. Sim, olha só, perseguiram por causa da boa notícia. Parece que o mundo gosta de gente que espalha notícia. Esses têm valor. Mas os discípulos pregaram a boa palavra do Senhor, a notícia abençoada do Evangelho, e foram presos. E eles proibiram eles de falarem. Eles disseram o seguinte, vocês não podem pregar isso.
Está escrito lá em Atos 5:8, nós não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis neste nome. Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Olha só, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina. Como discípulos de Jesus, nós precisamos de encher essa terra, o nosso bairro, a nossa redondeza, da doutrina de Cristo, da palavra de Cristo, da notícia abençoada, espalhar essa notícia. Eles proibiram os discípulos, mas olha só o que eles responderam. Eles colocaram o seguinte: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. O que a gente tem visto e ouvido ultimamente? Com certeza é isso que tem enchido o nosso coração. Com certeza é isso que nós temos falado. Faz parte das nossas discussões. E são as notícias que, querendo ou não, a gente tem espalhado por aí. O salmista disse o seguinte: olha, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. A melhor coisa que a gente pode fazer é encher a palavra, é encher o coração da palavra de Deus. Aí nós vamos falar das coisas, espalhar notícias boas. O que você tem mais ouvido ultimamente? Você tem ouvido o Senhor? Você tem procurado ouvir, ler a palavra do Senhor? Você tem procurado ser ministrado o seu coração por palavras que te enchem de esperança? Que possa te trazer à memória as coisas que possam te dar esperança? Isso, o que nós ouvimos, o que enche o nosso coração, disso nós vamos falar. Espalhe notícias boas, por favor. Espalhe notícias boas e permita que os sinais acompanhem essas boas notícias que você vai dizer. Eu quero orar com você. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que, embora é o que tem na mídia, são notícias que nos trazem medo, em nome de uma informação, entre aspas, em nome de informar a população, vendem caro notícias, vendem para nós, porque eles não fazem isso de graça só para informar, vendem para nós notícias caras, notícias que vêm nos trazendo pavor. Senhor, e como nossos ouvidos parecem que se alimentam de notícias, e notícias ruins é o que chama mais atenção. Senhor, que nós não possamos ser pessoas que fiquem falando de coisas que não devem, que não presta, mas que o nosso coração, como salmista, nós possamos dizer: eu escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que nós possamos dizer como salmista: Senhor, que nós possamos ver e falar daquilo que temos visto e ouvido, que nossos olhos possam voltar para o Senhor, que os nossos ouvidos possam voltar para a tua palavra. Já que a boca fala, Senhor, daquilo que está cheio o coração. Enche o nosso coração com a tua palavra. Enche o nosso coração de esperança. Enche o nosso coração, Senhor Deus, daquilo que realmente pode trazer coisas boas para nós e para aqueles que estão à nossa roda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu abençoo o seu dia, que você tenha um dia muito abençoado, que você possa espalhar notícias boas por aí. Em nome de Jesus, um abraço e até o nosso próximo encontro.